Opa, tudo bom? Eu sou o Rafson, sou o líder técnico do time COI RPA da Atento América Latina e eu vou mostrar para vocês como faz aqui um primeiro acesso em Selenium, tá? Pelo Visual Studio. Então nós vamos utilizar o Visual Studio 2019 e a linguagem vai ser C Sharp, tá? Vou só criar um projeto vazio aqui para a gente fazer um teste simples, tá? Eu gosto de criar os projetos sempre em Core, porque em Core a gente tem a opção de rodar eles em outros sistemas operacionais, colocar no Docker, para ficar mais rápido, consegue fracionar esse cara. Então vou colocar aqui, ó, aplicativo.NET Console Core, tá? Vou colocar o nome para ele, qualquer coisa aqui, console test 001, console test 001 Selenium, não, Selenium 001, Selenium 001. E vou criar esse cara aqui, tá? O Selenium, pessoal, para que ele serve? Ele é um cara que permite a gente interagir com o browser, tá? Então ele é muito importante na hora de criarmos nossas automações e de replicar a ação que uma pessoa faz, que um operador ou a pessoa administrativa, qualquer pessoa faz. Mas o mais importante é a gente pensar de uma forma inteligente para que apenas não fique uma replicação de tarefas, para a gente não simplesmente imitar a pessoa. O ideal seria que a gente transformasse esse processo de uma maneira que ele ficasse mais inteligente. Então, fazer algumas coisas que uma pessoa normal não pode fazer. A pessoa, ela abre uma aba, clica no negócio, baixa um arquivo, lê alguma coisa, coloca aqui, a gente consegue fazer muitas vezes isso tudo em simultâneo, preparar tudo de um jeito e fazer do outro. Então, isso vai da maturidade do programador a preparar esse tipo de coisa e não simplesmente replicar, tá bom? Então vamos lá, abriu a tela de console aqui, a gente tem essa telinha aqui preparada, que é a telinha inicial do console padrão. Eu vou até colocar aqui início do nosso projeto Selenium. Todo mundo deve conhecer aí o aplicativo console. E já vamos começar aqui para colocar o Selenium. Vamos lá no NuGet e vamos adicionar os caras referentes ao nosso projeto aqui, ó. Gerenciar pacotes NuGet. Ou é NuGet, eu não sei como falo NuGet nesse caso. E eu escrevo simplesmente aqui, ó, Selenium. E tem dois caras que ele vai aparecer para a gente aqui que são os caras importantes, tá? O WebDriver do Selenium, que é o cara que vai dizer para a gente, que vai conectar na internet, que vai fazer todas as interações, que vai interagir com o browser, principalmente, tá? E a gente tem também, deixa eu terminar aqui, o Chrome Driver, porque o Selenium WebDriver ele vai dizer e vai falar com o sistema operacional o que a gente vai fazer com as informações, mas este cara aqui, Selenium WebDriver, ele vai fazer tudo isso no Chrome Driver, tá? Então, Selenium WebDriver, Chrome Driver, ele vai fazer isso no Chrome Driver, tá bom? A versão que ele vai baixar aqui sempre vai ser a última versão, então você verifique se o Chrome que está na sua máquina é essa versão, isso aqui é muito importante, tá? Se essa versão não tiver igual a do Chrome lá, pode ser que ele não funcione. Ele, dependendo da versão do Chrome Drive que ele atualiza, ele tem até uma tolerância de um ou outro, pode ver aqui. Pode ser que 87.428.2000 funcione no 4280.88.000, então tem que verificar sempre isso aqui, tá? Vamos lá, vamos criar um programinha inicial aqui para a gente ter uma ideia, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse site da... Deixa eu só abrir ele aqui, que é o site da Agência Nacional de Petróleo. Deixa eu ver, ele é www.ani... não, aqui é é esse aqui. É esse cara aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês como vai ser. Ele é um cara simples, tá vendo? Ó, a gente consegue escrever aqui qualquer coisa nele e pesquisar. E como ele está direto lá no site do governo, ele vai trazer para a gente a lista de postos de gasolina. Então, é um site bem simples, ele tem algumas coisinhas nele aqui que a gente vai automatizar depois com o crescimento da nossa automação, mas basicamente é isso. Ele responde rápido e é bem simples, tá? Então, vamos trabalhar com esse cara aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai instanciar o início do Selenium. Então, vai instanciar o driver desse cara aqui. Então, vamos lá. Driver igual a new Chrome Driver, que é o cara que vai falar para a gente com o browser, tá? Então, vamos na preguiça aqui e vamos deixar ele fazer os users para a gente certinho aqui, que ele é mais assertivo, tá? Então, aí a gente vai fazer ele navegar na página. Ele vai ter que ir na página certa para a gente. Então, aqui, navigate.goToURL, né? Navigate.goToURL. Isso, e aqui vai o URL desse cara é... Deixa eu pegar ela aqui que eu tenho na outra tela. Pronto, essa é a URL desse cara aqui. Tá bom? O que ele vai fazer aqui, pessoal, quando eu executar? Ele vai ter que instanciar
o driver, o WebDriver, vai abrir o Chrome nesse cara e já entrar nesse cara aqui e não fazer mais nada, tá bom? Vamos lá? Eu vou até colocar aqui, ó. Vamos colocar um console.writeLine para a gente saber o que ele está fazendo e de repente ele cuspir no console lá. Então, abrir o navegador no site da ANPN. ANP, na verdade, né? ANP, Agência Nacional de Petróleo. Então vamos lá, pessoal. Executar nosso cara. Vamos ver se ele dá um retorno certo para a gente aqui. Beleza, início do nosso sistema. Startando. Opa, vamos ver. Ele está falando alguma coisa no console aqui. Olha lá, ele abriu nosso cara. Tá vendo? Beleza? E colocou aqui, ó, abrir o navegador no site ANP. Então ele foi, chegou, abriu aqui, a gente não mandou ele fazer nada e ele não fez nada, tá bom? Então vamos lá, pessoal, o que a gente tem que fazer agora? Vamos fazer mais um teste nesse caso aqui. O que eu quero fazer é exatamente esse processo. Eu quero vir aqui, escrever alto nesse cara e clicar nesse cara aqui, tá? E como é que eu faço isso no Selenium, tá? O Selenium, na verdade, ele trabalha lendo o DOM da página. O DOM nada mais é do que esse cara aqui, ó. Devem saber é o HTML, tá? Os elementos aí, o DOM significa Document Object Model. Então, tudo que a gente tem de objeto na página aqui, os options, tem input, select, tem tudo que a gente tem no formulário, tabela, div, span, tudo a gente consegue interagir com o Selenium, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acionar aqui a ferramenta desenvolvedor, tá? Ela pode ser acionada tanto pelo Ctrl+Shift+I como pelo F12. Acho que o F12 é mais assertivo, vai no F12 e ele abre essa ferramentinha aqui. Tá? O que a gente vai fazer com isso? Nós vamos clicar nessa setinha aqui, por exemplo, tá? Que é o Select Element, e a gente vai lá no campo de nome de posto, aqui, ó, no Input. Clicou no Input, ele vai trazer para a gente o HTML exatamente aonde é. Tá? Você poderia ir lá no código-fonte e caçar esse cara, mas por aqui a gente tem uma coisa mais intuitiva. Tá vendo que você vai passando o mouse aqui, ele vai dando highlight desse lado? Ele vai te mostrando exatamente o campo que você está, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar por como a gente vai procurar. A gente tem alguns jeitos de fazer isso, mas como esse site está bem fácil, vamos fazer pelo name, que é uma propriedade padrão do HTML, é uma das primeiras propriedades do HTML. Então, vamos copiar esse cara aqui e vamos lá para o código, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, vamos lá. Já que a gente tem o driver, eu vou criar um campo aqui. Um campo de nome, né? O campo é nome lá? O campo é nome do posto. Então, eu vou criar var txt, que é um campo de um input de nome do posto, vai ser nome do posto, igual driver.findElement, tá? Ele é autoexplicativo, né, gente? FindElement, procurar elemento. Então, vocês que são programadores aí tem que estar com algumas coisas do inglês na ponta da língua. Eu vou usar essa propriedade aqui, by, e ele está no OpenKeyArt Selenium que vem junto. Só fazer esse using aqui, ele vai colocar esse cara aqui em cima para mim, já vai trazer. Então ele vai ser por onde? Então ele vai ser por nome. Então by name. E eu passo aqui aquele name que eu copiei lá, tá? Ele vai me retornar este cara aqui. O nome do posto vai me retornar um objeto. Tá? Vamos só executar, eu vou fechar. O que acontece, o Selenium, assim que ele executa, ele fica parado aqui e continua a instância aberta. Fechando essa instância, ele fecha o browser também. Tá? Então vamos executar ele de novo. Opa, esqueci aqui, vou pôr um breakpoint rápido, ver se ele dá tempo. Não deu tempo. Opa. Aqui, no breakpoint, eu quero que ele pare no breakpoint só para a gente ver o elemento. Então, ele mesmo esquema, ele foi lá, entrou, executou a página, e ele vai parar nesse breakpoint aqui. Então, eu quero ver, olha lá, ele pegou alguma coisa, ele existe aqui, ele tem algumas coisas que ele não está trazendo para a gente agora, depois a gente vai ver isso, mas ele trouxe para a gente esse cara aqui. Quando ele traz esse hash no campo ID, a gente quer dizer que reconhecemos o cara, temos o objeto aqui. Então, vamos interagir com esse objeto. Como eu falei, você para ele aqui e ele simplesmente não para. Ele não sai, você tem que fechar esse Chrome Driver aqui e fazer. Isso aqui é uma coisa que a gente vai corrigir depois também. Não chega a ser um transtorno, tá? Tem alguns jeitos de fazer fechar isso aí. Então vamos lá, eu vou tirar esse breakpoint daqui e vou usar um comando, né? Vou pegar o objeto que eu coloquei e o comando chama sendKeys. O que faz esse sendKeys aqui? Esse sendKey, ele simplesmente faz exatamente o que ele está falando. Manda as teclas para dentro, sendKeys. Manda as teclas para dentro. Então vamos executar para ver o que ele faz. Vamos lá, ele vai abrir o console, ele vai escrever lá o que está fazendo, abriu o navegador, está indo para a página, carregou a página, pum, escreveu aqui. Ele não pesquisou. Por que ele não pesquisou? Porque a gente não mandou ele clicar no botão de pesquisar.
Tá bom? Então, vamos lá, vamos clicar no botão de pesquisar. Aproveitar que esse navegador está aberto, vamos lá de novo no F12. Vamos caçar esse botão aqui, cadê o botão? Você, meu filho, onde você está? Está aqui, ele é o input button, tem o valor pesquisar aqui no DOM e o name dele é o bpesquisar, tá bom? Então, acho que agora vocês já entenderam nesse ponto aqui como a gente vai fazer. Vou até colocar um console.write aqui para a gente ver o que está fazendo aqui. Console.writeLine, escrevendo no campo nome do posto. E aqui embaixo a gente console.writeLine. Clicando no botão pesquisar. Beleza? Mesmo esquema, pessoal. Vou criar uma variável aqui, btn pesquisar, que é o nome do botão. Então, driver.findElement by.name, vai ser pesquisa por nome, aquele nome que eu copiei lá. Simples, né? E a ação que a gente vai fazer no botão pesquisar é a ação de clique. Opa, clique. Perfeito? Sem erro nenhum aqui, vou até recompilar para vocês verem. Ele está recompilando certinho, mas sempre que a gente executa aqui, ele vai fazer tudo certinho, vai escrever para a gente, vai cuspir no console, olha só, ele vai cuspir no console o que ele falou, ele vai fazer, vai clicar e na sequência ele vai aparecer o resultado aqui. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse é o básico do Selenium. Então a gente acabou de interagir com a página, tá bom? Então é isso. Na próxima aula a gente vai aprender algumas outras coisas aqui. Vamos ver se a gente consegue ler esse cara, se a gente consegue ler essa tabela toda, entrar nesses detalhes. Vamos construir uma aplicaçãozinha baseada nisso aqui para a gente entender, tá bom? Até mais.